Seja bem-vindo ao canal Informação Cristã. Antes de continuar, deixe um like e inscreva-se no canal para continuar recebendo novos vídeos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Perguntas? Reverendo Augusto, a pergunta que eu tenho a fazer é a seguinte. Uma pessoa comete um pecado, vamos escolher o pecado do adultério, né? Uhum. E ele vem cometendo aquilo regularmente, depois ele vira crente, toma conhecimento que ele está incorrendo num pecado grave, pelas palavras de Jesus, inclusive, então ele não adultera mais. Aí um dia surge uma oportunidade. Talvez até a pessoa que ele queria há muito tempo veio, estava se oferecendo para ele de uma maneira, e ele vê aquela oportunidade e pum! Ele acaba caindo em pecado outra vez. Ou seja, ele já era um pecador arrependido. Sabendo que aquilo era pecado, ele ficou arrependido. Aí a segunda vez que ele cometeu, ele já sabia que aquilo era pecado. Como é que fica a situação de salvação dessa pessoa? Essa é uma pergunta muito interessante, porque, embora você tenha usado um pecado assim, que se destaca mais dos outros, não é? Que é a questão do adultério, fica assim, mas pessoas fazem a mesma coisa com coisa menor. Por exemplo, perder a paciência e ser grosso e insultar. Por exemplo, o marido que faz isso com a esposa. Ele agride a esposa, depois ele se arrepende verdadeiramente, semana seguinte ele faz de novo. Então, ele vai ter que se arrepender do arrependimento anterior, né? O arrependimento, ele não garante que a partir do ponto de arrependimento a pessoa se tornou perfeita. Porque pecadores arrependidos ainda pecarão. Por isso que Lutero disse que o arrependimento é um estado constante. Porque nós vamos continuar pecando, mesmo arrependidos que estejamos. Então, o arrependimento ainda não é a glorificação. A glorificação é quando nossos corpos serão transformados na vinda de Cristo, ou ressuscitados se estivermos mortos, e nós teremos o mesmo corpo e a mesma natureza de Cristo. Ou seja, a natureza incorruptível e não pecaminosa. E só então nós não vamos precisar mais de arrependimento, porque não haverá mais pecado. Mas enquanto nós estivermos aqui, o pecado continua sendo, infelizmente, uma possibilidade na vida do crente, mesmo aquele que está arrependido. Ele devia ter vergonha na cara, pensando no seu caso, devia questionar o arrependimento verdadeiro dele, se foi arrependimento, e deveria procurar ajuda a respeito desse tipo de questão, da mesma forma que o marido que fica agredindo a esposa. Não é? Ele tem que procurar ajuda. Se ele se arrepende, eu creio que ele pode se arrepender de verdade, mas ainda assim ele pode cair outra vez. O pecado entrou de maneira tão profunda em nossa vida que o arrependimento ele tem que ser seguido de ajuda e de todo um trabalho de recuperação para que nós não venhamos a cair outra vez. Isso pode acontecer com um crente verdadeiro. Ele não tem isso de perder a salvação. Um crente que é salvo de verdade, um crente verdadeiro está salvo, infelizmente ele pode cair, se arrepender, depois ele vai cair de novo no mesmo pecado. Pode acontecer sim, infelizmente. Tá bom? Alguém tinha levantado a mão aqui, por favor. Bom dia, eu tenho uma pergunta para fazer. Quando uma pessoa de verdade é salva em Jesus, comete um pecado, vamos supor que esse pecado é grave, apesar que não tem esse negócio de pecadinho pecadão. A pessoa não se arrepende, porém ela sabe no seu coração que isso foi errado. Ela tem que orar para Deus, pedir, para, sei lá, baixar o Espírito Santo e acusar a pessoa para aí sim ela se arrepender e pedir perdão para Deus? Olha, se a pessoa é crente, boa, mais uma vez, uma pergunta boa. Se a pessoa é crente de verdade, pode acontecer que ela, quando ela peca, infelizmente pode acontecer que ela passa um período com o coração endurecido. Eu estou pensando no caso de Davi. Davi adulterou com Batseba, que era a mulher do general Urias. A mulher engravidou, então já vai aí 1 mês e meio, 2, né? Talvez antes. Ele mandou chamar o general da batalha para dormir em casa, o general estava fora.
para aí todo mundo pensar que o menino ia ser filho dele, né? Ele vem, não fica com a mulher, volta para o campo de batalha, então já bota mais um mês aí. Davi então manda matá-lo. E algum tempo depois vem o profeta Natã. Então, entre o adultério e o profeta Natã chegar, falar e Davi se arrepender, deve ter transcorrido aí uns 6 meses, no mínimo. Alguns acham que até 1 ano. Durante esse ano, Davi não pediu perdão a Deus. Ele estava com o coração endurecido. Eu não sei o quanto ele estava sofrendo, mas ele não... Mas finalmente ele se arrependeu. Então, eu tiro dessa história a seguinte conclusão. O certo é que o cristão, o crente, na hora que ele peca, ele tem consciência do pecado, como eu acho que Davi teve. Mas Davi deve ter racionalizado. Bom, eu sou rei de Israel, eu posso ter a mulher que quiser. Foi Deus que me botou aqui como rei e me deu o reino todo. Eu posso ter a mulher que quiser. Então ele pode ter achado desculpa na cabeça dele. 1 ano depois, Deus chega e detona e destrói todas as desculpas de Davi, e Davi tem uma metanoia, uma mudança de mente. Ele agora vê o pecado dele e ele se arrepende de verdade. Então pode acontecer que o arrependimento não venha logo em seguida ao pecado, mas se a pessoa é crente, virá. Virá sim. Tem que vir. Senão, porque isso faz parte da santificação que o Espírito Santo produz em nós. Tá bom? Boa pergunta. Pastor, o ensino do arrependimento ele tem ficado cada vez mais importante hoje, até porque, além da teologia da prosperidade, como o senhor citou, que acaba diminuindo a importância disso, tem ganhado muita relevância, principalmente entre os jovens universitários, mas isso vale para a igreja toda, uma determinada teologia que dá muito mais valor para aspectos sociais e para o cristianismo social do que para o cristianismo redentor. Um dos expoentes dessa teologia fez uma pregação que até o reverendo Leandro compartilhou no Facebook, e que ele fala que ele interpreta o versículo que Jesus tirou o pecado do mundo, literalmente, e que os crentes não devem ser chamados a chamar os outros ao arrependimento. Não precisa do arrependimento, porque Cristo tirou o pecado do mundo, e numa tacada só ele coloca Herodes, Judas e Hitler lá na mesa dos céus, e falam que eles estão todos perdoados, porque não precisa de arrependimento. Então, eu acho que fica de alerta para a igreja, sobretudo para os jovens, porque a relevância disso, e eles têm crescido muito, essa teologia tem crescido muito. Então, eu acho que quando você tira o aspecto redentor da palavra e coloca um aspecto mais social, acho que a gente pode cair nesses erros, e isso tem crescido bastante. Então, comentário só. O problema desse tipo de interpretação, pegar, por exemplo, a passagem lá no Evangelho de João, quando João diz, se referindo a Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o erro é você tomar essa frase e isolá-la das demais frases e do ensinamento geral do Novo Testamento, que diz que Deus tira o pecado do mundo mediante o arrependimento e a conversão a Jesus Cristo. Né? Deus não tira o pecado do mundo sem que os pecadores se arrependam e se convertam a Ele mediante a fé em Jesus. Então, é um erro bobo até de exegese, né? Pegar aquela passagem, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para dizer que não tem mais pecado no mundo. Mas como assim? Lê o resto. O Evangelho de João o tempo todo, Jesus está dizendo, se você não crê em mim, você vai para o inferno. Se você não crê que eu sou, você já está perdido. Então, há um arrependimento. João 3,16, que vem logo em seguida. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o pecado do mundo é tirado mediante o arrependimento e a crença das pessoas em Jesus Cristo. Senão, não tem pecado tirado. Quem não se arrepende e crê, vai morrer com seus pecados e vai pagá-los na eternidade afora no inferno. Infelizmente. Seria. Isso, exatamente. Bem-aventuranças é isso aí. Quando Jesus diz bem-aventurados os humildes de espírito, o sentido ali é os quebrantados, os arrependidos, os que são humildes o suficiente para ver que são pecadores e precisam do perdão de Deus. Há uma sequência. E é bom que seja a primeira, né?
Exatamente. E começa com o arrependimento, depois vem as outras bem-aventuranças. Bem posto, muito bom. Eu acho assim que precisa haver uma diferenciação de culpa e de arrependimento. Se a pessoa adulterou, como o senhor falou, e se sente arrependida e erra novamente, ela não se sentiu arrependida, ela se sentiu culpada. Porque a pessoa que realmente se arrepende, ela não vai voltar a praticar as mesmas coisas que ela praticava, justamente porque aquilo vai interiorizar nela uma tristeza tão grande que ela provavelmente não vai querer incorrer no mesmo erro. Vai haver uma mudança de vida, de entendimento, que ela realmente vai se arrepender e não vai mais praticar aquilo, vai se converter. Então, eu acredito que se fala se a pessoa comete sempre o mesmo erro e se arrepende, não é arrependimento, é culpa. Eu queria que fosse tão simples assim. Que eu já me arrependi de tanta coisa e, infelizmente... Uma vez perguntou a Jesus, Pedro perguntou a Jesus, quantas vezes o meu irmão peca que eu tenho que perdoar? 7. E Jesus disse, não somente 7, mas 70 vezes 7. Ele disse, se 70 vezes no dia ele pecar e chegar para você, estou arrependido, perdoe-lhe. Lembra que Jesus disse isso? Então, eu não creio que Jesus disse aquilo para incentivar a gente a arrepende e peca. É claro que não era a intenção. Mas o que Jesus estava dizendo é que é possível para alguém que é um verdadeiro crente, que se arrependeu, infelizmente, ele cair naquele pecado do qual ele tinha se arrependido. Infelizmente, é essa a realidade que você encontra. Tá? Eu gostaria que o arrependimento verdadeiro, ele produzisse uma cura completa daquele pecado, mas não produz sempre. Se qualquer um de nós aqui der uma olhada na vida e fizer um levantamento da vida, vai ver que você já se arrependeu de verdade de alguma coisa que você voltou a cometer depois, e nem por isso Deus lhe abandonou. Então isso não é para a gente minimizar o efeito do pecado e a gravidade do pecado e a necessidade do verdadeiro arrependimento. Porque tem isso que você falou, tem remorso e culpa que não leva a nada. Certo? Mas pessoas que de verdade se arrependem, infelizmente, você vai ter que perdoá-las 70 vezes 7. Infelizmente. Última pergunta, gente. Pastor, sem querer me estender muito, apesar de que eu gostaria de ficar aqui aprendendo sobre esse tema. Não faça isso não, porque o pessoal vai estar arrependido de ter ficado para a escola dominical, todo mundo quer ir comer. Diga. Quando se fala em pecar e se arrepender e voltar a pecar, eu lembro dessa passagem aqui de 1 João 3. Eu queria pedir para o senhor que, se pudesse me dizer de que pecado aqui João se refere aqui. Qualquer que permanece nele não peca. Sim. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Depois no versículo 8, quem comete pecado é do diabo. Porque o diabo peca desde o princípio. No 9, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisso se manifestou os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer um que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. A que pecado que João está se referindo aqui? Eu acho que é até bem pesado, né? Falar que comete pecado do diabo. Eu vou responder pedindo que você... Não entrega ainda não acabou não. Pode voltar o microfone. Leia nessa mesma carta, no capítulo 1, a partir do verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Continue. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. E agora, tem uma contradição. Aí ele está dizendo que o crente peca. E se a gente disser que não peca, a gente está mentindo. A versão que a senhora está lendo, dê uma olhada no início da sua Bíblia. Deve estar escrito aí, Almeida Corrigida.
está faltando a parte, rasgou, né? Para não. A versão que a senhora está lendo é a Almeida corrigida, tá? Que, se não me engano, a última atualização dela foi em 65. A Sociedade Bíblica do Brasil, a partir da Almeida corrigida, vem publicando a Almeida atualizada. E quem tiver aí vai ler que está dizendo que não vive pecando. Sim, já li nessa versão também. Não vive pecando, isso. Que é a melhor tradução. Tá? Então, essa é a melhor tradução. O que João está dizendo é que quem é de Deus não vive na prática do pecado. Quem é do diabo vive na prática do pecado, mas quem é de Deus não vive. E não vive mesmo. O pecado tem que ser um acidente. Não pode ser uma coisa que caracterize a vida do cristão. Mas é um acidente que acontece, no qual ele tem que se arrepender. Nas poucas vezes que acontecer, a gente espera que seja poucas, ele tem que se arrepender, mas vai haver. Então, a segunda explicação é que é um problema de tradução. Tá? Por isso que a NVI, todas as versões mais modernas, elas já colocam o verbo que dá a ideia de uma prática, alguma coisa que é feito constantemente. Eu prefiro essa interpretação, embora a primeira, ela também resolve o problema. Tá bom? Obrigada, pastor. Gente, eu sei que tem outras perguntas. Muito obrigado, espero que não tenham se arrependido de ter ficado até mais tarde. Obrigado por ter assistido um vídeo do nosso canal Informação Cristã. Esperamos que ele tenha edificado a sua vida e também da sua família. Pedimos que por favor se inscreva no nosso canal, dê um like e compartilhe esse vídeo para o maior número de pessoas, para que elas também sejam edificadas e alcançadas pela palavra do nosso Deus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.